Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Na quinta-feira, a lição traz o assunto de uma abordagem bíblica e com espírito de oração. Lendo o livro de Atos, vemos como os apóstolos e cristãos primitivos liam e interpretavam a palavra de Deus. A palavra de Deus é baseada num princípio chamado tota scriptura. Nós conhecemos aquele princípio da reforma, chamado sola scriptura, onde utilizamos apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Mas o princípio tota scriptura significa que nós utilizamos toda a Bíblia, inclusive para entender pontos difíceis dentro das Escrituras. Ou seja, uma passagem explica a outra. Podemos chamar esse princípio também de analogia da fé. Ao ler a palavra de Deus, é importante ter em mente que passagens obscuras, passagens complicadas, devem ser esclarecidas por passagens mais claras, mais evidentes. Não o contrário. Senão vamos interpretar erroneamente a palavra de Deus. Algumas pessoas se apegam a textos extremamente difíceis e baseiam sua vida ou sua experiência espiritual neles, quando na verdade deveriam se basear nos textos mais claros. É evidente que existem pontos mais complexos do que outros na palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro reconhece isso em 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Sendo assim, qual deveria ser a nossa abordagem? Bom, sempre devemos, em primeiro lugar, ler bastante o texto bíblico. Não faça só uma leitura quando você pegar um trecho mais complicado. Leia-o 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, até que o texto entre na sua mente. Em segundo lugar, busque outras passagens bíblicas que te esclareçam o significado daquele texto inicial. Nós não buscamos, em primeiro lugar, a filosofia ou a ciência para tentar entender um texto bíblico, embora, posteriormente, esses campos do conhecimento possam nos ajudar a entender. Mas buscamos, dentro da palavra de Deus, a própria resposta. Então, uma passagem da Escritura iluminará a outra. Em terceiro lugar, também é importante fazer uso de comentários auxiliares. Não que esses comentários auxiliares sejam definidores da verdade. Mas seria muita arrogância achar que, quando você encontra um texto difícil, você foi o primeiro a descobri-lo. Não foi. Muitas pessoas já estudaram esse texto antes de você. E elas podem ter outra luz, outra iluminação, devem ter conhecimento prévio para compartilhar com você a respeito daquele texto. Então, ler um comentário bíblico, comprar uma análise de um texto, adquirir livros que falem sobre aquele assunto, ou mesmo conversar com irmãos que estudam mais a palavra de Deus, afinal, Deus deu o dom de mestre na igreja justamente para isso, pode ajudar você a esclarecer o significado de um texto bíblico. Porém, o mais importante antes de todas essas coisas é o espírito de oração. A Bíblia é uma palavra viva. Ela é a palavra do Deus vivo. Não devemos esperar interpretá-la apenas como um texto seco, como qualquer outro que existe na face da terra. Livros da universidade, livros que você encontra na estante de uma livraria ou de uma biblioteca, podem ser interpretados com os recursos da própria mente humana, mas a palavra de Deus precisa do auxílio do Espírito Santo para ser compreendida. Portanto, espírito de oração e busca incessante de Deus são necessários para compreender a sua palavra. Ou seja, quando você se deparar com uma passagem difícil, e não apenas isso, em qualquer leitura que você fizer da Bíblia, não se aproxime dela com um espírito irreverente, sem ter orado antes. Quando isso acontece, o próprio espírito de profecia nos alerta de que anjos maus nos sugerem interpretações errôneas. Mas quando oramos, antes de abrir a Escritura, o próprio autor final dela, o Espírito Santo, nos acompanha na interpretação dela. Portanto, leia antes de fazer qualquer interpretação apressada e antes mesmo de ler, peça o auxílio do Divino Espírito para que ele ilumine a sua mente, do modo como ele inspirou os profetas a escreverem aquela palavra. Obrigado por ouvir o nosso podcast.
Compartilhe e até amanhã.